Para você que acompanha a programação da TV Todo Dia, eu trago agora as informações do esporte para vocês, nesse quadro esportivo que a gente deixa vocês muito bem informados, viu? Bom, a gente fala primeiro a respeito da Paralimpíada. No vôlei sentado feminino, o Brasil perdeu novamente para os Estados Unidos numa semifinal, assim como no Rio de Janeiro em 2016 e também em Tóquio em 2020. O Brasil perde mais uma vez, dessa vez na França, por 3-1. O Brasil vai disputar o bronze no próximo sábado e ainda tenta trazer uma medalha para o Brasil. O Brasil que está muito bem, né, no quadro geral de medalhas dessa Paralimpíada. Então, o Brasil tem grande chance, sim, de conquistar uma medalha de bronze, pelo menos, nessa modalidade, né, no vôlei sentado feminino. O problema é que tem o Carrasco, né? O Brasil teve o Carrasco pela frente, os Estados Unidos, e acabou perdendo nesta quinta-feira por 3-1. Bom, a gente fala agora de futebol brasileiro. Vou trazer ainda, só para vocês terem uma noção de quanto de informação que tem nesse quadro esportivo de hoje. Vamos falar a respeito dos clubes brasileiros que mais são valorizados no top 100 do mundo. Tem 3 clubes brasileiros, viu? Daqui a pouco eu já trago então quais são, né, esses clubes brasileiros e qual é o clube mais valioso do mundo, segundo os especialistas. Bom, falando de Campeonato Brasileiro, falando de times brasileiros, o Flamengo anunciou nesta última quinta-feira mais um reforço. Se trata do lateral esquerdo Alexandro, isso mesmo, ex-Juventus, já disputou Copa do Mundo, direto é convocado para a seleção brasileira. Ele que foi anunciado pelo Flamengo, foi apresentado, já está com a camiseta do Mengão, pronto para o treino. Então, o Alexandro, 33 anos, ele foi anunciado pelo Flamengo nessa última quinta-feira e agora, né, aguarda para ver a liberação para jogar. Ele vem por conta da lesão do Matias Vinha, o uruguaio, que se lesionou em uma das partidas da Libertadores contra o Palmeiras e não joga mais nessa temporada. Assim como o Flamengo também perdeu, como a gente já trouxe na edição anterior do Esporte, a lesão, né, do atacante Pedro. Ele que teve ali uma lesão ligamentar no joelho, está fora da temporada. A previsão do retorno do Pedro é de 9 a 12 meses. O Flamengo vai tentar ali um recurso junto à FIFA para uma indenização. Isso está previsto na Lei Geral do Esporte, do futebol, pelo menos na FIFA. Quando o jogador está servindo a uma seleção, se ele se lesiona, a seleção, né, ou a FIFA, ela tem que pagar, né, um valor ali pelo tempo que o jogador ficar parado ou estiver se recuperando da lesão. Um exemplo, o Pedro, ele vai ficar de 9 a 12 meses, ele ganha R$1 milhão, um exemplo. Então a FIFA vai fazer a conta ali de quantos meses ele vai ficar parado e vai pagar de acordo com o salário do jogador. Então, se ele ganha 1 milhão, se ele ficar 9 meses parado, é 9 milhões que o Flamengo terá direito pelo Pedro, por ele ter se lesionado em um treino que era numa data FIFA, né? O Brasil jogará na sexta-feira contra o Equador em Curitiba, no Couto Pereira, às 10 da noite. Então, o Pedro cortado, né? E o João Pedro do Brighton, da Inglaterra, foi convocado no lugar. João Pedro que ganhou algumas oportunidades com o técnico Fernando Diniz. Então ele é o novo atacante aí da seleção brasileira, já está com o grupo e estará à disposição do técnico Dorival Júnior na próxima sexta-feira contra o Equador, tá certo? Nessa sexta-feira contra o Equador às 10 da noite no Couto Pereira. Então o Flamengo também está correndo atrás de jogador para substituir o Pedro no seu time, que ele vai ficar quase um ano parado. É o mesmo tipo de lesão que o Neymar teve e o time lá, o Al Hilal, perdeu muito sem o Neymar. Bom, a gente fala agora a respeito dos clubes mais valiosos. Como eu disse, os clubes mais valiosos do mundo tem 3 times brasileiros que estão no top 100. É um estudo que foi feito, né, pelo CS Futebol e colocou Flamengo, Botafogo e Palmeiras dentre os clubes mais valiosos do mundo, no top 100. O time que lidera é, obviamente, o Chelsea, né, com mais de 1 bilhão, né, e 200 milhões de euros em seu plantel. O top 5 ele é formado inteiramente por equipes aí da Premier League. O Chelsea em primeiro, Manchester United em segundo, Manchester City em terceiro, Arsenal em quarto e o Tottenham em quinto. O clube brasileiro mais bem colocado é o Flamengo, que está na 43ª posição com 208 milhões de euros em valorização da sua equipe.
Na sequência de times brasileiros é o Botafogo, que está na posição 83 e ele equivale a 85 milhões de euros. O Palmeiras é o 87 nessa lista, que equivale, segundo o estudo, a 77 milhões de euros. O último clube, né, nesse top 100 é o Middlesbrough, da Inglaterra, que vale, segundo o estudo, 65 milhões de euros. Então, muito clube aí que está se valorizando, né, sendo valorizado. É os 3 únicos brasileiros, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, que estão nessa lista do top 100, tá certo? Bom, deixa eu falar da Inter rapidinho aqui para vocês. Já falei na edição anterior da permanência do técnico Felipe Conceição e a Inter vai na busca de pelo menos 14 reforços para a temporada de 2025. Alguns jogadores já não farão mais parte do elenco. A gente tem uma lista aqui de atletas que vão sair, né, que vão se desligar da Internacional, não terão contratos renovados. Outros jogadores estão com lesão, então a Inter tem que manter no plantel. Mas os jogadores que vão embora, né, são o Williams Bahia, ele será devolvido para o Azures do Paraná. Os volantes Gustavo Eblin e Cadu, os meias Cezinha, o Cauê, Juninho e Matheus Costa, além dos atacantes Eric Luiz, João Maranhão e Wesley Brito. Quem ficará e quem tem contrato, na verdade, é o goleiro André Luiz e o goleiro Vinícius Almeida, o lateral esquerdo Léo Kovic, os zagueiros Alisson Dutra, Lucas Rocha e Gui Mariano que está emprestado para o Ituano, mas deverá voltar para o Paulistão, os volantes João Paulo, Marlon e Vinícius Amarais, os meias Ibali, que é emprestado do São Paulo até o final do Paulistão, o Albano, né, que tem um contrato ainda para ser renovado, deve ser renovado esse contrato, e os atacantes Juan e o garoto da base Léo Lopes, tá certo? Então essas são as informações do esporte para vocês que acompanharam e que acompanham a TV Todo Dia.